Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Guilherme, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu gostaria de falar sobre agradar pessoas. Bom, na nossa vida tem várias pessoas que a gente quer agradar. Inicialmente, a gente quer agradar os pais, obviamente, porque são eles que cuidam de nós, é deles que vem o nosso sustento. Pode ser também que a gente queira agradar, na verdade, outra pessoa ali que cuida de nós, porque não necessariamente os pais biológicos que cuidam do filho. Às vezes são os avós, às vezes uns pais adotivos, às vezes uma tia, um tio. E aí a gente quer, de certa forma, agradar eles porque eles que nos provêm o nosso sustento. Mas o que acontece é que quando você vai amadurecendo, tem vezes que você pode acabar acatando as ideias dos pais, ou então o contrário, tem vezes que você pode não gostar. E nesse caso, por exemplo, digamos assim, não é uma regra, mas só que às vezes os pais são caretas e aí o filho ele é mais hippie, digamos assim. Então, os pais eles são conservadores, gostam de religião, gostam de ir para a igreja, faz tipo tradicionais de direita. Aí o filho então, quero quebrar com essa coisa. Então, tipo, ele vira de esquerda, é, totalmente liberal nos costumes e não gosta de tradição, é de esquerda, sei lá. Aí pode ser que aconteça o contrário também, os pais mais de esquerda, mais liberais, aí o filho olha assim, tipo, não vou ser mais conservador, vou ir pra igreja, vou me converter. E não é uma regra, né? Mas claramente se você traumatiza a pessoa, por exemplo, aquela pessoa pode ter uma repulsa para aquilo. Pode até ser que ela tenha algo inconsciente, que ela tente voltar naquela situação, mas não vai voltar na situação, por exemplo, voltando para a tradição, vai voltar naquela situação voltando para relacionamento tóxico, porque é por isso que você tem que saber equilibrar as coisas, tem que saber comunicar as coisas, porque também dependendo do, digamos assim, personalidade daquela pessoa, ela pode acatar de uma forma diferente o que você disse. Então você tem um pai, uma mãe que não toma cuidado com as palavras e tem um filho que, digamos assim, ele tem uma inclinação ali para o autismo, ou então tem um autismo de grau leve, ou então até uma pessoa assim, digamos assim, como se fosse de temperamento melancólico, que ela vai escutar determinadas coisas que os pais estão dizendo, e para ela vai ser a única verdade da vida. Então, os pais falaram tal coisa, ela vai fazer tal coisa. Aí, os problemas que nós temos é que essa pessoa ela vai, digamos assim, em ambientes sociais, ela às vezes vai ter uma falha e ela não vai conseguir se expressar direito, né? Porque ela vai sempre chegar com uma informação e ela vai ficar um pouco ansiosa, porque ela vai ter a impressão que, digamos assim, que ela não teve, ela vai saber de maneira inconsciente que ela não teve uma educação comum. E, e aí nessa quebra de expectativa, ela achando que, não, meus pais me ensinaram tudo, e aí ela vai pro ambiente, ela não sabe se portar, aí ela, peraí, mas o que mais eles não me ensinaram? Então, às vezes, se você tratar o filho, digamos assim, a pessoa quer muito que o filho seja de esquerda, muito que o filho seja de direita e fica falando de política o dia inteiro, aí pode ser que ele tenha uma repulsa por aquele assunto, né? E também tem os filhos que querem agradar os pais, que é muito comum. Então, tipo, meu pai é de direita, você de direita, minha mãe é de esquerda, você de esquerda. O que acontece é que a gente vai acabar transferindo isso para outras pessoas. Então, o filho que ele é assim, pode ser que ele seja assim com o professor. Qual que é o problema? É que o professor, ele às vezes vai dar uma nota ruim para a pessoa. E quando ele der essa nota ruim, se ele não souber que ele não vai conseguir agradar 100% as pessoas, essa pessoa pode se ferrar muito na vida. Porque, digamos assim, ela fez as coisas desde pequena
tentando agradar os pais 100%, mas tem pessoas que não dá para agradar. Tem pessoas que são estressadas por natureza, tem pessoas que mudam de opinião muito fácil e que elas, como elas não são, digamos assim, uniformes, então essa criança pode acabar indo para outros relacionamentos, tipo, na vida dela, não necessariamente amorosos, mas podem ser relacionamentos acadêmicos ali, como eu disse, questão do professor, tentando agradar ele e esquece de si mesma. Então, ela vai ali tentando agradar, ela faz, digamos que todos os trabalhos, ela fica mais tempo na sala de aula, ou então no trabalho ela tenta agradar 100% um chefe, ela aceita ser explorada, ela não percebe isso, não percebe que está sendo explorada, ela não percebe que aquela relação que ela desenvolveu não é funcional, e não percebe que não dá para agradar dois senhores, que é como diz na Bíblia. Você não consegue agradar Deus e agradar Satanás. Porque se você agradar um, você vai desagradar o outro. E esse é um dilema também que as crianças que têm pais separados vivem, porque às vezes os pais usam elas de pombo correio, então tipo, fala isso aqui para sua mãe. Fala isso aqui pro seu pai. E aí os pais ficam usando a criança de pombo correio, ou então tipo, quando seu pai fizer isso, você não pode, não sei o que. Sua mãe fez isso, mas ela não deveria ter feito. E aí a criança vai viver um dilema na cabeça dela, tipo, peraí, eu tenho que escolher entre meus pais, ou vou agradar mais meu pai, ou vou agradar mais minha mãe. O que é isso, sabe? Tipo, os dois, eles ocupam como se fosse o mesmo espaço, né? Claro que tem uma questão de diferença, né? O pai e a mãe, mas os dois são progenitores, são figuras de autoridade, então são duas figuras assim muito parecidas. E aí você tem logo esse conflito logo de cara, assim, logo quando você é criança. Enfim, todas essas coisas podem ser vários somatórios para fazer essa pessoa ser disfuncional. Essa pessoa ser uma pessoa que vai querer agradar alguém que bate nela, agradar um professor que faz coisas erradas, agradar algum, digamos assim, agradar um pastor, agradar uma outra pessoa, porque, tipo, ela aprendeu a ter esse comportamento com os pais. Então, os pais às vezes têm que entender que a criança precisa desenvolver uma autonomia, precisa desenvolver uma individualidade. Que a criança não é uma caixinha que você vai colocar todas as coisas nela e ela simplesmente deve aceitar e deve fazer tudo que os pais mandam. Por causa que ela, mesmo que ela queira te agradar, né, esse pai, essa mãe, ela queira que a criança sempre a agrade, a criança, no fundo, ela vai saber que ela não vai conseguir agradar os pais. E a gente sempre tem uma individualidade, mesmo essa criança que tenta agradar 100% os pais, ela tem uma individualidade, ela só não descobriu ainda, e essa individualidade, ela vai ser um pouco mais sutil. Mas você vê como é um problemático, porque essa criança não vai desenvolver o seu ser em detrimento dos pais, que podem ser, digamos assim, ególatras, né? Tipo, narcisistas, a ponto de, não, a minha criança, ela tem que fazer isso porque eu quero. Você tem que entender que, sim, nós que temos bons costumes, nós devemos passar isso adiante. E isso é uma coisa muito boa, mas você tem que fazer uma decisão que nem Deus. Que ele poderia ter criado vários robôs, e esses robôs ficarem ali dizendo: nós te amamos, Deus, nós te amamos, nós te amamos. Tipo, completamente, o dia inteiro, sem parar, infinito. Mas não, ele preferiu dar escolhas para os seres. Então você tem escolha de fazer isso ou não. Então você tem que ter muito cuidado para não transferir
essa questão de agradar os pais para outros relacionamentos na sua vida. É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima!